Olá, galera da Arsenal Brasil. Enfim, demorei um pouco para produzir esse pós-jogo, mas cá estou, então vamos lá. Ontem foi um jogo bem diferente para mim, porque eu fiz uma coisa que eu raramente faço, que foi ver o jogo com gente que não está acostumada a ver futebol inglês, que não tem o hábito de ver futebol inglês. E é sempre muito curioso quando você tem, digamos assim, olhos frescos sobre a situação, né? E aí a gente percebe com uma impressão que as pessoas têm de certas coisas curiosa e como a realidade é complicada. Eu me refiro especificamente à arbitragem do jogo, porque as pessoas estavam vendo comigo, não acompanham futebol inglês e tal, e quando teve o lance do gol do Newcastle, as pessoas falaram: ah, vai voltar, né? Foi uma falta, obviamente foi falta, né? No Gabriel, foi falta, né? Vai voltar. O VAR inglês vai voltar isso aí, né? E não voltou. E quando você vê no lance, o Joelinton pula com as duas mãos empurrando a nuca do Gabriel Magalhães para baixo. Não importa se a bola não saiu, não é conclusivo. Não importa se não é conclusivo, que se havia ou não impedimento. O que eu acho preocupante. Eu prefiro ouvir falar: olha, a gente acha que não teve impedimento. Não teve impedimento, estava atrás da bola. Sei lá. Eles não terem conclusividade me preocupa um pouco, porque né, se investe muito nisso. O que se espera é o mínimo que eles tenham as ferramentas. E quando eles dizem que eles não têm as ferramentas, eu fico um tanto quanto preocupado. Mas enfim, foi uma falta gritante no Gabriel Magalhães. Gritante. Você não pode empurrar a nuca do amiguinho com as duas mãos e achar que não é falta. E existe todo um padrão. Existe todo um padrão de lances não muito diferentes dados contra o Arsenal com a mesma desculpa. Ah, porque o outro jogador queria mais. Ah, porque o jogador do Arsenal é mole. Desculpa. O Gabriel Magalhães pode ser mil coisas. Mole não é uma das coisas que define o Gabriel Magalhães, né? Ele não consegue pular porque tem a pessoa empurrando a nuca dele para baixo, né? É difícil, muito difícil pular nessa situação. Então, assim, teve uma falta óbvia no gol do Newcastle. O lance do gol foi a única coisa que eles criaram o jogo inteiro. O Arsenal dominou o jogo completamente e deveria ter jogado o segundo tempo inteiro com um a mais, porque o Bruno Guimarães agrediu o Jorginho, né? Ele tá no lance que ele tá frustrado, ele entra com o carrinho de duas pernas em alguém, ele erra. Aí ele olha pro Jorginho e fala: vou dar uma nele. E ele vai, espera a bola passar e bate na cabeça do Jorginho. Isso é agressão, isso é cartão vermelho. O VAR olhou o incidente e falou: ah, bateu só com o antebraço, não pegou com o cotovelo. Então é uma agressão que não é para vermelho. Ele não sabia que existia na regra a agressão leve, mas é isso, né? Um cartão vermelho nítido, nítido, óbvio, óbvio. E assim, e a gente tá falando disso tudo na semana passada, no jogo entre United e City. O City teve marcado a seu favor um pênalti que não foi 1% do que o Joelinton fez no Gabriel Magalhães. Não foi 1% do que o Bruno Guimarães fez no Jorginho. Aí você pode dizer: ah, mas o Havertz deu sorte nesse do expulso. Tem duas diferenças fundamentais dos lances. O Havertz não agrediu o jogador adversário, ele chegou atrasado na bola. E se tivesse pego com o pé direito, que foi o pé que ele pulou em cima do cara, ele seria expulso. É que ele não encostou no jogador. Ele errou. Como o Bruno Guimarães erra no primeiro lance antes de agredir o Jorginho. O que pega no adversário do Havertz é o pé que está, né, passando, porque tá o pé de apoio dele no chão para dar o carrinho, né? É o pé esquerdo dele que toca no adversário e não toca com muita força. Ou ao contrário, pé direito, enfim. Mas é o que eles chamam da perna de apoio mesmo, né? Então, é um lance para amarelo, um lance clássico para amarelo na Premier League.
É. Diz que tirando o Chaka, você nunca vai ver ninguém sendo expulso por um lance daquele. Então, eu acho que a tentativa de dizer que a arbitragem errou para os dois lados, para mim, é completamente ridícula. O jogo foi completamente pautado por dois erros fundamentais da arbitragem. O primeiro não é culpa da arbitragem de campo. O Jorginho é agredido fora do lance de bola. Esse é exatamente o objetivo da agressão, né? Que o juiz não veja. Isso era uma obrigação do VAR. No segundo lance, acho que a falta em cima do Gabriel Magalhães deveria ter sido vista. Dito tudo isso, esse jogo não deixou de apresentar certas frustrações do ponto de vista de atuações individuais, porque assim, o nosso trabalho coletivo foi feito. O Newcastle não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. Não fizeram nada. As únicas coisas que eles criaram no jogo foi o lance roubado do gol. Eles conseguiram 80% do expected goals dele num lance só, que não deveria ter valido, porque foi obviamente falta. Então, assim, nós controlamos a partida. O Newcastle ficou acuado o jogo inteiro jogando por uma bola. Então, nosso trabalho coletivo foi feito. Tem um vídeo muito famoso do Henry, de muitos anos atrás, dele explicando como é que era jogar para o Guardiola. Que ele fala, não, que o Guardiola falava que meu trabalho é botar vocês no terço final do campo. O que vocês fazem no terço final do campo é problema de vocês, é responsabilidade de vocês. Eu não tenho como controlar isso. E o nosso time, se você olhar os números, a gente chegou no terço final de campo de forma muito competente. A nossa progressão foi muito bem feita. Tomiasso jogou muito bem, o Declan Rice jogou muito bem, o Jorginho fez um trabalho bom, Ben White com a bola fez um trabalho bom de progressão, Saliba sensacional com a bola, uma coisa espetacular. O que o Saliba joga é uma enormidade, ao ponto de eu achar que ele talvez de fato seja o melhor jogador da Premier League toda. Melhor que todo mundo. Melhor que o Haaland, porque né, quando ele joga contra o Haaland não joga. Então, é um absurdo de jogador o Saliba. Mas, no terço final do campo, a gente deixou a desejar. E curiosamente, dos quatro jogadores de frente que jogaram hoje, né, os quatro jogadores ali da ponta do 4-3-3, né, Havertz aberto, Havertz de meia direita, Saka de ponta direita, Martinelli de ponta esquerda e Nketiah de centroavante. Não foi o Havertz o problema. Pelo contrário, o Havertz fez uma surpreendentemente boa partida. Jogou bem. Se você olhar o que ele fez em campo, ele jogou bem. Fez uma boa partida, foi atrás da bola, procurou o jogo. Tudo que aquilo que a gente reclamou, que eu reclamei que ele não fazia no pré-jogo. Bastante irritado que eu fiz, porque eu achei que o povo estava sendo histérico, de fato. Apesar de ter perdido o jogo, eu acho que todos os meus pontos ali se justificam. Nós nos impusemos fisicamente em relação ao Newcastle. Nós colocamos eles no lugar deles. E eles só conseguiram uma vantagem através de uma permissibilidade fora das regras. Que certamente, se a gente tentasse entrar naquele jogo, a gente terminaria com 3 jogadores expulsos. Fato. É só você ver o que aconteceu no jogo deles contra o Liverpool. Alguns times podem mais que os outros. Isso é um fato. Enfim. Então, o Havertz jogou bem. Ele procurou o jogo, pediu, recuava para dar opção. Ele foi uma válvula de escape importante da nossa saída de jogo em vários lances. Ele facilitou várias jogadas. Só que claramente, o problema maior dele é que ele estava criando para o Nketiah, que não entende o conceito de correr os canais. Eu não sei explicar. Ele é um jogador. Todo mundo sabe que é um jogador limitado. Eu não acho que ele seja tão ruim quanto as pessoas pintam que ele seja. Entendeu? Eu não acho ele, é um jogador, tipo, incapaz, tá ligado? Eu acho que se ele tivesse uma boa sequência, assim, tivesse oportunidade num time de meio de tabela da Premier League, ele teria uma boa carreira. Falando sério, assim. Não vejo ele sendo pior, por exemplo, do que o Oli Watkins ou o Ivan Toney. Eu acho que eles são jogadores de níveis muito parecidos, mas com minutagem, rodagem e, e digamos, polimento final diferentes, né?
Então eu não acredito que o Nketiah seja um jogador ruim, mas ele tem uma dificuldade monstruosa de correr nos canais certos. É uma coisa assim que bicho do céu. Se você ver, fizeram um compilado do Havertz, eu postei porque o Ed Nketiah irrita muito naquele lance, porque assim, ele não corre o canal, ele não pressiona o zagueiro, ele não faz o zagueiro ter que tomar uma escolha. Eu corro pra cá ou eu corro pra lá. Eu dou o espaço pra quem tá com a bola, pra correr no marcador. E o que que eu faço? Eu recuo. Não, ele não dá, ele não dificulta a vida dos zagueiros. Ele não faz os zagueiros tomarem decisões que cedem espaços. Quando você começa a cansar o psicológico do seu adversário, e você começa a ganhar os jogos. Porque eles vão cometer um erro, eles vão deixar alguém estupidamente livre e a gente vai conseguir fazer um gol, ou a gente vai chegar a criar uma chance muito perigosa. É assim que funciona o futebol, na intensidade que essa galera joga. Você tem que desgastar os caras física e mentalmente para conseguir uma vitória. Então, assim, ah, é irritante ver que o seu centroavante provisório, enfim, que não deveria estar jogando essa quantidade toda de minutos que está jogando, mas infelizmente o Gabriel Jesus não consegue ficar em forma. E isso é aquelas coisas que não tinha como adivinhar, porque não tinha histórico nenhum de ser assim, mas é um problema. E eu não acho que o Troçar centralizado seja a solução, porque o Troçar não se provou também, começando os jogos. Vindo do banco, sim, mas eu não acho que o Troçar seja bem essa temporada. Enfim, infelizmente ele não. Também não consegue ter sequência, já teve duas lesões. Nossos principais pontos já tiveram lesões musculares. O Saka já teve uma lesão muscular, Martinelli já teve uma lesão muscular. E aí eu acho que a gente tem uma questão. A gente, por muito tempo, confiou. A gente confia 100% que Saka e Martinelli vão resolver os jogos pra gente. Eles têm a habilidade para isso. Mas eu acho que eles não têm o suporte para isso. Eles estão chegando fisicamente muito cansados nos últimos 20 minutos dos jogos. Eles não conseguem mais fazer diferença. Eu acho que o Saka está jogando com um nível, talvez, de desconforto maior do que o aceitável, mas é o que tem. A gente precisava de uma ajuda nas pontas. Mais do que centroavante. Eu acho que o Ed é um jogador limitadíssimo, mas eu acho que eu preferia ter uma opção de ponta que conseguisse abrir jogos, abrir o campo, dar um tom diferente às partidas, manter o ritmo do Martinelli, por exemplo, que a gente não tem no elenco. Infelizmente não tem e está fazendo muita falta. E o segundo grande problema do Nketiah é que, como ele não corre nos canais certos, ele acaba não sendo muito bom para trazer o Martinelli para dentro, que é uma coisa que o Jesus faz muito bem, né? Ele traz o Martinelli para dentro. E talvez seja o único motivo pelo qual eu penso assim, não, acho que a gente devia botar o Troçar ali, nem que seja para o Troçar flutuar por fora e abrir o canal para o Martinelli correr, porque isso dá uma capacidade ofensiva para a gente maior. O Martinelli só jogou os melhores momentos do Martinelli foram quando todo mundo saiu da frente dele, ele fez alguma coisa sozinho. Ou depois no segundo tempo o Havertz caiu por lá, ele fez alguma outra jogada, mas já também estava todo mundo muito cansado, não conseguiram fazer nada. Aí o Saka não apareceu hoje, né? Então, assim, infelizmente, nosso ataque também está sofrendo de falta de perna. Eu acho que o nosso time não está fisicamente tinindo, longe disso. E no ataque, na ponta final do ataque, é onde a gente tem menos variedade, todo mundo está mais ou menos baleado. E a gente tem que passar por esse momento, não tem jeito. A gente tem que atravessar esse vale de dificuldades físicas para tentar chegar. A gente vai ter 4 jogos de Premier League mais simples, né? Nas próximas semanas, para a gente não sair dessa coisa de jogo pesado o tempo todo, conseguir dar uma recuperada para entrar na parte pauleira do calendário ali no final de ano, com alguma capacidade física sobrando, sabe? Com um pouquinho da volta do Jesus, a gente tem mais uma opção, mas assim, me parece gritante a necessidade de a gente trazer alguém para frente do time em janeiro. E eu sei que o Arsenal não tem dinheiro, né? Se tivesse dinheiro, eu teria contratado o Raya. Ele tá naquele empréstimo esquisito porque era o que tinha para fazer. Então, assim,
Eu sei que o clube não tem dinheiro, mas o clube precisa fazer essa contratação. Então, o que que a gente pode imaginar que pode acontecer em janeiro? A gente vai ter que vender alguém. Quem que a gente pode vender? Ah, é difícil imaginar quem a gente possa vender. Que traga dinheiro, né? Porque não adianta a gente querer vender jogadores que a gente sabe que não tem valor de mercado, né? Isso é, digamos assim, um hábito muito comum da torcida. Chegar, por que não vende fulano? Sem entender que para vender alguém tem que querer comprar. E eu sinceramente não sei, assim, obviamente passa pela venda de jogadores homegrown do Arsenal. Eu não consigo ver além de Smith Rowe, Nketiah e Nelson lugares para a gente tirar um dinheiro. Eu acho que a gente conseguiria vender o Nketiah por um dinheiro, acho que a gente conseguiria vender o Smith Rowe ainda por um dinheiro, a não ser que o joelho dele tenha estourado de vez e não tenha o que fazer. E o Nelson a mesma coisa, acho que a gente consegue tirar um dinheirinho por ele, apesar de ele não jogar pela gente. Acho que ele tem valor para um time mais abaixo da tabela. Eu não acho que ele seja horroroso, ele só é inadequado para um time que quer ser campeão. É um nível de exigência muito diferente. A gente precisa de alguém ali, realmente. Aí o meio-campo, eu acho que o meio-campo foi bem. O Havertz jogou bem, o Declan Rice foi um dos melhores jogadores em campo. O Jorginho fez um bom trabalho. Preocupa muita gente, mas ele tem. Ele não tem perna, mas ele é um cara que tem experiência, sabe se posicionar e tal. Então ele dificilmente vai dar um vexame em campo. Nossa defesa foi bem. Ben White no lance do gol mal anulado, no gol não anulado, eu achei que ele fez uma coisa que me irrita, que é ele parou a jogada, né? Você tem que parar quando o juiz apita. Ninguém apitou, você continua jogando. E ele ficou parado e deixou o cara cruzar com muita calma. Não acho que ele tenha se cobrido em glórias naquele lance. Acho que ele foi um pouco sempre meio arrogante de achar que não ia valer, sabe? E você não pode ter essa mentalidade, né? Acho que é uma postura sempre muito arriscada. Ele não fez uma boa partida também, acho que defensivamente e tal, mas também não comprometeu, não foi um problema. No mesmo lance do gol, obviamente o que o Raya fez é completamente bizarro, inaceitável. Nada disso precisava ter acontecido se ele tivesse tomado uma decisão normal que um goleiro toma. Porque o primeiro pau dele estava livre. Não tinha ninguém do Newcastle à frente dele. O único jogador que tinha do Newcastle na linha da bola estava atrás dele. E ele, você pode olhar um replay do lance, ele olha pro Callum Wilson, ou pro Joelinton, ele olha pro Joelinton. E aí, em vez dele dar um passo para trás, ele dá dois passos para frente. Então, ele aposta tudo que o cara vai cruzar mal. Só que é um cruzamento sem pressão defensiva. A chance de um jogador profissional de alto nível cruzar mal uma bola que ele teve toda a calma do mundo para mirar, não tá pressionado e tudo mais, é muito baixa, né? Então ele apostou tudo. Ele é um jogador que joga nas possibilidades, digamos assim. Ele tem um posicionamento muito agressivo e é por isso que ele é um dos caras que mais pega cruzamento na Europa inteira. Mas é isso, ele joga um jogo de. Como é que é o nome daquilo? É uma corda bamba, né? E eu não sei. Tipo assim, eu consigo entender o cara fazer isso num escanteio. Consigo de verdade, porque tem uma diferença qualitativa muito grande no que você pode ir atacar o primeiro pau pro goleiro geralmente funciona. Mas num lance desse, me parece uma estupidez de leitura de jogo muito grande. Porque se tivesse ficado parado, não tivesse dado dois passos para frente, ele tinha chegado na bola. Então, assim, não é uma coisa do tipo, ele cometeu um erro porque ele se perdeu. Não, ele cometeu aquele erro conscientemente. Ou seja, é um erro mais profundo, é um erro da formação do jogador. O jogador foi formado para se comportar daquele jeito, provavelmente para compensar a falta de estatura dele. Mas se você é mais baixinho, você devia estar andando para trás de qualquer jeito, porque você tem que chegar no final da parábola da bola e não no auge da parábola, porque vai ser o lugar mais difícil de você pegar a bola se você tem 1,82 m, né? Então,
Eu não entendo. Eu sinceramente não entendo. Quem entender melhor aí de preparo de goleiro pode me explicar. Eu estou falando assim, eu tô, eu tô me baseando em explicações de matemática de segundo grau, não exatamente de treino de goleiros, mas eu acho que o que eu tô falando que faz algum sentido, né? Mas o que vai acontecer é o seguinte: quarta-feira, contra o Sevilha, o Raya vai continuar no gol. É simples. É isso que vai acontecer. É, não adianta se estressar. O Arteta não vai mudar de opinião. O Ramsdale não entrega o que o Arteta quer. E vai continuar não entregando o que o Arteta quer. Por mais que ele entregue mais pragmatismo debaixo do gol, digamos assim. Não é o que o Arteta parece estar procurando. E fim de papo. Eu acho que o grande problema do Raya é que ele sentiu muito a diferença de jogar no Brentford para jogar no Arsenal. Ele não sabe lidar com essa pressão. Ele, todo jogo importante, tem uma bambeada grande, que pode ou não terminar em forma negativa pra gente. Às vezes não dá em nada, mas a bambeada tá sempre lá. A de sábado não deveria ter dado nada pra gente, porque, né, enfim, se não fosse a arbitragem tão curiosa. Mas eu acho que ele não vai continuar no Arsenal. Eu não consigo entender. Não conseguiria nesse momento entender a gente fazer a compra definitiva dele. Só se a gente fosse fazer isso já com uma revenda dele alinhada para lucrar um dinheiro em cima, porque assim, não me parece que ele tenha as condições psicológicas para jogar no Arsenal. E quando você não tem as condições psicológicas, as suas outras qualidades importam muito pouco, né? Então, é isso. Paciência. Não deu certo com o Raya. Acho que a gente vai acabar continuando com ele até o final da temporada. A não ser que ele chegue num nível de falta de confiança que ele não consiga fazer mais nada. O Ramsdale não vai voltar a jogar. Acho que o único jogo que ele vai jogar agora, até a FA Cup, é o jogo contra o Brentford, que o Raya não pode jogar. Talvez ele jogue o último jogo da fase de grupo da Champions, se a gente já tiver classificado. Acho que ele joga, mas é a única possibilidade que eu vejo para ele. A não ser que o Raya. Como é que eu posso dizer? Se mostre impossível. Eu acho que enquanto for possível, o Arteta vai insistir. Eu entendo porque ele vai insistir, porque no jogo do meio de semana é óbvio, ficou nítido. Quando você vê o Raya jogando, você entende por que, que o Ramsdale, por que, que ele contratou alguém para tentar tirar o Ramsdale do time. Na minha opinião, fica muito claro. O Ramsdale é alvo de pressão adversária porque ele fica nervoso e dá um bicão para frente e a gente perde a bola. Simples. Não tem muito mistério isso. E o Arteta não quer entregar tanta posse para o adversário que você perde o controle do jogo. Ponto. É isso que está acontecendo. E ele prefere arriscar a gente tomar um gol estúpido por jogo até o Ramsdale no gol. E eu acho que isso diz muito sobre três coisas. Sobre a visão que a comissão técnica tem do Ramsdale, sobre a teimosia do Arteta e sobre alguma coisa que o Raya entrega em treino que a gente não vê nos jogos. Porque eu imagino que no campo de treinamento, sem nenhuma pressão, ele deva parecer o melhor jogador do mundo. Eu não duvido. E claramente, treinar feito um leão é uma coisa que te dá muito crédito com o Arteta. Vide a própria carreira do Nketiah, que foi um cara que sempre teve a confiança do Arteta por ele ser uma figura muito positiva no campo de treino, né? Porque ele sempre dá tudo e faz com que todo mundo treine um nível mais alto. E é sempre importante ter gente assim no time. Só que diferente do Nketiah, que claramente é uma solução provisória para um problema que não é resolvido porque a gente não tem dinheiro infinito, é uma solução temporária para um problema de longo prazo,
O Raya é, teoricamente, uma solução para um problema. Então, quando você é uma solução para um problema, você não pode trazer mais problemas. Eu, sinceramente, não sei que goleiro seria esse goleiro que a gente deveria ir atrás, mas eu tenho a impressão que a solução mora numa contratação de verão de um terceiro goleiro, de um terceiro nome, assim, de uma outra pessoa. Inclusive, eu não duvidaria que a gente vendesse o Ramsdale no meio da temporada para tentar ir atrás de um jogador de frente para o nosso time. Sendo, né, enfim, extremamente agressivo de novo o Arteta com o próprio elenco. Porque eu não consigo ver o Ramsdale continuar no Arsenal, né? Ele vai sair, obviamente, seja em janeiro ou seja no verão. Ele vai sair e a gente vai fazer uma grana, pelo visto, né? A gente vai dobrar o nosso investimento nele. Enfim. É... Eu já falei sobre a questão do Raya, enfim. Me preocupa pra caramba. Mas agora a gente tem uma sequência mais simples, onde ele provavelmente vai parecer bem razoável. Ele não vai jogar contra o Brentford, obviamente, mas com os outros jogos, enfim. São jogos mais tranquilos, que ele não deve fazer nada de errado. E aí a gente vê, né? Se daqui a um mês ele consegue botar a cabeça no lugar quando a gente for a Anfield, por exemplo. Eu lembro, as pessoas esquecem, né, o jogo que o Arshavin fez 4 gols. Eu acho que uns 3 gols do Liverpool foi um presente do Fabianski para eles, assim. Era bola no alto, Fabianski entregava. E o Raya não tá nesse nível ainda, mas ele tá parecendo muito o Almunia, tipo, uns 3 ou 4 meses depois que ele desbancou o Lemon. Inclusive, a própria questão ali, eu acho que parece muito, né? Porque o Ramsdale tem uma coisa de personalidade meio do Jens Lehmann, de ser meio doidão, de ser meio coisas, muito expressivo e tal. E o Raya é um introvertido, esquisito, desconhecido. A única coisa que eu não sei é que se ele tem que ir correndo para casa depois do treino, porque a mulher acredita que eles moram numa casa mal assombrada, que nem o Almunia, mas tirando isso, as semelhanças são até bem grandes, assim. A única diferença, e eu acho que talvez seja isso, é uma questão muito curiosa, né? Porque assim, a gente tem memórias péssimas do Almunia como goleiro, com toda a razão, mas esquece um detalhe importante: o Almunia era um baita pegador de pênalti, ele pegava muito pênalti. Inclusive, ele salvou a gente várias vezes pegando pênalti. Ele era uma coisa absurda pegando pênalti. O que é muito. O que só torna isso tudo muito mais curioso. Inclusive, ele é responsável por um dos lances mais épicos da história do futebol inglês, né? Que é um jogo de playoff do Watford contra. Não lembro contra quem com o Watford. Mas teve um pênalti. Ele era goleiro do Watford. Teve um pênalti, ele pegou o pênalti, bicou pra frente e o Watford fez o gol e classificou. Foi um negócio absurdo, assim. Almunia, doideira. Mas enfim, eu acho que é isso. Toda a situação deixa um gosto muito amargo na boca, né? Porque a gente não fez nada de errado. E a gente vai sair derrotado quando a gente vai ser dominado num jogo que a gente dominou. Que a gente, infelizmente, não criou no terço final. Mas que o adversário também não criou nada, né? Ele só conseguiu criar fora da regra. Que não deveria ser permitido. Mas enfim, é isso, gente. Quarta-feira tem jogo de Champions. E aí a gente vai se falando. Valeu.